Mais um prejuízo para os brasileiros. O presidente dos Estados Unidos anuncia taxação sobre produtos que nós exportamos para lá. Vai ter, segundo Donald Trump, taxação recíproca. E eu vou falar onde isso impacta aí no nosso bolso, um gigantesco prejuízo, tendência de piorar a situação e é algo a não deve ser comemorado. Eu particularmente não comemoro isso aqui, porque no final quem paga essa conta somos nós brasileiros consumidores, que na hora de sair aí para fazer um supermercado, na hora de abastecer o carro, vai sentir no bolso, vai sentir muito. Mas vamos começar primeiro trazendo aí, né, essa medida já anunciada por Trump. Ele citou novas tarifas ao Brasil durante o discurso que ele fez no Congresso dos Estados Unidos. Primeiro discurso que ele fez lá, polêmico pra caramba, falou, dentre várias coisas, a taxação recíproca que ele está citando aqui aos parceiros comerciais, afirmando que novas taxas vão ser definidas a partir do dia 2 de abril. Até fez uma brincadeira lá que no dia 1º não, porque dia 1º de abril é o dia da mentira, mas que vai taxar e o Brasil está entre esses países. E é muito ruim, obviamente, muito ruim mesmo, porque o Brasil, ao invés de resolver ou buscar resolver esse problema para amenizar os impactos aqui, pelo visto vai piorar a situação. Primeiro vamos trazer a fala aqui do analista, né? Analista ou especialista econômico falando, se o Brasil retalhar tarifas de Trump, sairá no prejuízo. E muita gente eu tô ouvindo aí, se ele taxar a gente vai lá e taxa ele também. É a mesma coisa de querer competir com alguém que é muito mais forte do que você. Inclusive o especialista fala aqui, ó. O especialista defende estratégia diplomática em vez de retaliação comercial, alertando para os riscos de uma guerra tarifária com os Estados Unidos. Se a gente entrar em guerra tarifária com os Estados Unidos, a gente vai se arrebentar. Afinal, eles precisam muito menos de nós do que nós precisamos deles. Eu já até falei aqui sobre o que o Brasil exporta para lá e o que eles exportam para a gente. Então, assim, é uma diferença gritante, vai impactar na economia brasileira. E, claro, essa guerra fiscal aqui pode nos arrebentar. E a estratégia qual seria? É o que o México está fazendo, por exemplo, tentando reverter algumas taxações que estão sendo aplicadas para eles, né? Como, por exemplo, na indústria automobilística. Conseguiram reverter através do quê? Da diplomacia, através da conversa. Ó, não faz isso, vamos conversar, vamos mediar isso aqui, tentar resolver. É o que o Lula falou, né? Que virando presidente ele iria fazer isso aí como ninguém. Tá? Um desastre a política externa no Brasil, ainda mais agora com o Trump na presidência. E aí, ao invés de resolver o problema, vão ficar colocando culpa aí no Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, sendo que essa taxação não é só no Brasil, tá? Canadá, México, China, os Estados Unidos resolveu aí uma estratégia que, não sei, meio maluca aí do Trump, mas é a política econômica que ele está adotando. Eu repito, não estou comemorando porque nós vamos ficar no prejuízo com isso aqui, tá? E aí já não é questão de governo Lula, é questão de nós brasileiros mesmo. E, como eu falei aqui para você, ao invés de resolver na diplomacia, olha o que está acontecendo aqui, ó. Chefe da diplomacia americana fala com 58 países e ignora o Brasil. Ou seja, o Brasil ficando cada vez mais distante dessa relação comercial com os Estados Unidos. E aí eu sou obrigado a ouvir que a gente não precisa dos Estados Unidos, que os Estados Unidos precisam do Brasil. Gente que acha que os americanos não têm nem produção agrícola, sendo que eles são um dos maiores produtores agrícolas. Inclusive, se o agro do Brasil quebrar, é benéfico para os americanos, benéfico para eles, porque o agro deles vai crescer ainda mais. Então, sai dessa alucinação aí, quem acha que os Estados Unidos precisa do Brasil em relação a isso. Repito, o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos e o que poderia ser resolvido com a diplomacia, pelo visto, não vai ser resolvido. Vai entrar em guerra fiscal, a gente vai se arrebentar
E enquanto a gente vê, assiste isso aqui, ó, como por exemplo essa outra questão aqui que eu quero trazer para vocês, ó, já vai surtir efeito, né? Tarifaço de Trump deve provocar alta no preço dos carros no Brasil. Produtos como plástico, etanol, ferro e aço também podem encarecer, elevando a pressão inflacionária. Gente, nós vamos entrar numa situação crítica no Brasil com essa relação aí com os Estados Unidos. Crítica. E o governo, ao invés de resolver, o Lula critica o Trump o tempo inteiro, critica o governo americano o tempo inteiro. O ministro Alexandre de Moraes, que deveria estar quieto lá no STF, cumprindo o seu papel, coisa que ele não faz, tá aí comentando política internacional, criticando também o presidente dos Estados Unidos. Isso aí só vai piorando a relação e no final nós vamos pagar o preço disso aí. O preço vem alto, porque ó, produtos que são exportados aí para os Estados Unidos, os principais produtos que a gente exporta aqui, ó, petróleo, ferro, aço, como a gente falou, café, que já tá difícil pra caramba, né? Aí vem soja, carne bovina, enfim, gente, muito ruim. Esses preços aqui serão impactados diretamente em uma possível guerra fiscal. E o ruim é porque, no meio da incompetência do governo, quem vai pagar a conta somos nós brasileiros. E o pior, né, os mais pobres, que acabam pagando ainda mais, porque tudo isso aqui reflete no consumo dos brasileiros, e quem ganha menos, quem é assalariado, acaba sendo mais prejudicado. Mas tá aí, mais um desastre do governo Lula agora em relação à diplomacia. Vamos ver onde isso aqui vai terminar. Compartilha o vídeo, deixa a curtida e já segue aí também.